Beleza. Que aí quem perdeu pode pegar depois, né? Certo, ela tá aqui, mas... Desertos. Aí, vamos lá. Então, os desertos estão localizados em todos os continentes, com exceção da Antártica. Que lá vai ser um deserto de gelo, né? Não é um deserto quente, como é o que a gente vai descrever agora. E nesses locais, a gente tem menor índice pluviométrico. Isso significa, e aí vocês vão ver melhor com o Bruno, que os pontos onde tem deserto é porque tem vento que leva a umidade para outra região. Então, o vento varre a umidade. Por isso que fica com os menores índices pluviométricos nesses locais, né, nos desertos. Então, a ausência da umidade do ar impede que haja nuvem. Por isso, durante o dia tem intensa radiação solar. Então, vem assim o raio e os raios solares incidem muito forte nessa região. E como não tem nuvem, então é direto, né? Chegando aí a temperaturas aproximadamente 50 graus Celsius. Mas já durante a noite, como não tem a nuvem, que é uma proteção, né, uma cobertura que protege e mantém o calor ali, a temperatura dispara, ela despenca até 0 grau e às vezes até menos, tá? Então, a gente observa no deserto uma grande quantidade de calor absorvida e depois essa mesma quantidade de calor é perdida, ficando uma variação de temperatura muito grande, né? E as adaptações dos seres vivos precisam ser nesse aspecto. Por quê? Você vai precisar de ser vivo que aguenta essa variação, aguenta o calor e aguenta o frio. Então, aí nós temos os cactos, que são plantas, são vegetais com folhas modificadas em espinhos para não perder água, além dos caules dos cactos serem suculentos. E então eles conseguem armazenar água ali, aí às vezes até por décadas, porque chove no deserto? Chove, já chegou até nevar no deserto. É muito raro, mas acontece. E acontece assim, a cada 10 anos, 15 anos, tá? Acontece, mas tem momentos específicos e para isso acontecer. Não é assim tão simples, tá? E o outro animal que eu escolhi foi o camelo, apesar de terem outros, né? Mas eu escolhi o camelo por ele ser, assim, um símbolo do deserto, né? E nós vamos ver que o camelo tem menos glândula de suor, por isso que ele perde menos calor na transpiração. Na verdade, ele não perde, né? E as próprias corcovas dele funcionam como reservatórios de gordura, consequentemente água e também nutrientes. Então, ele tem aquelas corcovas dele lá, que é justamente uma reserva, um tecido de reserva, tá? Porque ele consegue ficar até 1 ano sem tomar água. Mas também quando ele toma é 50 litros de água. Então é muita água mesmo que ele demanda, né, quando vai tomar. Mas ele consegue ficar até um ano sem, tá? Caroline tá entrando aqui, certo? Aí, com relação ao deserto, então, com relação ao deserto, era esse o ponto mais importante, né? Aí nós temos os campos e savanas. E também, em todos os continentes tem campos e savanas, mas na Antártida não tem. E o predomínio do clima em savanas e campos é o clima desértico ou clima semiárido. E as temperaturas vão ser superiores a 28 graus, então é um lugar muito quente. No caso, a gente tem aqui no Brasil a savana brasileira é o cerrado, e aí a savana africana, que a gente conhece muito bem, né? Passa bastante vídeo, bastante filme, e as adaptações desses locais que a gente vai falar um pouquinho. Primeiramente, é uma vegetação rasteira e arbustiva. Então, as gramíneas vão ajudar a reter o solo, a enriquecê-lo, né? As touceiras de capim e as árvores não ultrapassam 5, 6 metros. Então, são árvores aí de pequeno porte. Raízes, no entanto, precisam ser muito profundas para conseguir captar a água, porque a água superficial não tem, né? Então, tem que ser águas profundas. E, no caso da savana africana, a gente tem alguns animais de grande porte que são característicos, como leão, zebra, girafa, rinoceronte, mas que já estão, assim, fadados realmente a
a desaparecer. Infelizmente, o que a gente vai ter de remanescente desses animais não está em museus ou um zoológico para a gente conseguir ver, porque eles estão em risco de extinção devido à predação, à caça, né, predatória do ser humano, mas o próprio ambiente da savana é que ele virou um símbolo, né? Mas enfim, ele está sendo usado, né? Esses territórios aí até mesmo com brigas políticas e etc., né? Má administração dos parques ecológicos e aí vai. Tanto que o rinoceronte já se extinguiu, né? O que tem hoje, se tem, é zoológico. E aí, no caso do Brasil, o cerrado, que aí a gente tem a ema, que é um remanescente aí de dinossauros, é a ave que ela acho que é chamada ratita carinata. Ela não voa, então ela tem longas pernas para andar longas distâncias. O lobo-guará, que também tem as perninhas bem finas para conseguir caminhar desde o sul do estado de São Paulo até o norte da Amazônia, então ele anda o território nacional inteiro, chegando até em alguns casos a Caatinga, tá? Então ele anda bastante cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, a Amazônia, mas ele é mesmo um local aí de cerrado. E o tamanduá, que tem uma probóscide, ele tem uma língua bem grande, que é para pegar formiga, cupim. Então, aí a gente já vê que tem artrópodes, né, que tem insetos vivendo nesses locais também, tá? E aí, o que eu queria também falar com vocês hoje é sobre a floresta tropical, que eu não disponibilizei aula, né, mas eu tô dando agora, por isso que eu até tô filmando. Então, no caso da floresta tropical, nós temos alguns elementos nessa imagem que a gente pode interpretar e que a gente pode usar para entender o que é uma floresta tropical. Primeira coisa, é um céu azul com muita cobertura de nuvem, né? A gente vê as nuvens brancas ali, então uma densa cobertura de nuvem mostrando chuva, né? Às vezes, claro, que tem nuvem, mas não chove, mas geralmente tem nuvem, chove. Mesmo que não chova, forma um mormaço, um ambiente mais quente e úmido do que o normal. Então, aqui a gente já vê que, no mínimo, uma floresta tropical tem muita evaporação, tem muita água, né? Um ambiente bastante úmido, bastante luz também, né? E a precipitação, fortes precipitações. A outra característica que a gente pode destacar dessa imagem, por isso que ela é muito rica, eu trouxe ela para vocês para mostrar e explicar a partir dela, é a cobertura vegetal, né? A gente vê aí árvores frondosas de grande porte, cobrindo uma extensão muito vasta, né? Você até perde aí o horizonte, né? De tanta árvore que tem, entrecortada por rios, mostrando novamente uma região muito úmida, muito alagada. Tem muita água nesse local. Então, tem água, tem precipitação, né? Tem chuva, tem umidade, tem evaporação, tem muita nuvem, tem muito calor, né? Então, aí a gente vê que as florestas tropicais, elas estão presentes aí na linha do Equador, sendo influenciada por um clima tropical equatorial, tá? E nós observamos também nesse tipo de floresta, na floresta tropical, a maior biodiversidade que nós podemos encontrar no mundo estão nessas florestas tropicais, tá? Aqui eu ressaltei algumas, eu queria conversar com vocês. Por exemplo, aqui a gente tem aves, eu coloquei o tucano, que infelizmente está em risco de extinção. Tucano, podia colocar aqui arara, teve até um desenho, né? O Blue, né? O Rio, né? Rio 1 e 2, mostrando aí a problemática da biopirataria. E quem que se ferra com a biopirataria, infelizmente, é aquele menino negro, favelado, né? Mostrando aí alguns aspectos da sociedade e quem realmente se prejudica. São os animais, é quem é frágil, né? É o animal, o cientista, que perdeu sua pesquisa, né? E o menino da favela. Os outros continuaram ali rico, né? Vivendo. Enfim. Então, nós vamos encontrar aqui a maior biodiversidade, nós temos de aves e aves coloridas, na floresta tropical.
E essa coloração, ela indica o comportamento reprodutivo dessas aves. Então, essas cores chamam a atenção dos parceiros sexuais. Além disso, faz uma mimetização com frutos, né? Então, se tem algum predador, ele vai achar que é um fruto e não uma ave, e não vai pegar, mas enfim. A gente vê também uma diversidade biológica de frutos, flores e cores numa mata onde predomina o verde. Mas aí a gente vê flor, vê aroma da flor, aroma do fruto. E isso é muito interessante, porque atrai agentes dispersores de semente como aves, atrai agentes polinizadores como insetos, devido a esse perfume, tanto da flor quanto do fruto. E aí a gente tem também, ó, eu coloquei embaixo aqui do tucano, uma epífita. Nós temos a maior riqueza de orquídeas. O que é uma epífita? É uma planta que vive em cima de outra planta, mas não prejudica, porque ela fica no tronco, então ela não vai prejudicar a fotossíntese nem nada. E por que ela fica ali em cima? Porque provavelmente uma ave levou para montar o seu ninho. Aí abandonou o ninho, essa planta se reproduziu, se desenvolveu, criou raiz, caule, flor e ficou ali e consequentemente foi fazendo mais outros processos reprodutivos e se desenvolve muito bem. Então você vê aquelas matas que tem troncos, galhos, cheio de planta pendurado. É muito comum, muito frequente. E para qual a vantagem para a epífita? A epífita consegue mais luz do sol, porque como é uma mata fechada, a luz do sol vem, mas ela fica mais escura, escurecida, até chegar no solo da mata, é preto, fica sombreado. Então não chega muita luz para a fotossíntese. E a epífita tem, então, essa adaptação a conseguir viver em locais mais altos e absorver mais luz e realizar a fotossíntese. E com isso, então, nós temos uma imensa taxa fotossintética nesse tipo de floresta tropical. Até porque, é o que eu falei, tem luz, porque ela vive na linha do Equador, como eu expliquei, né, naquela aula de radiação, os raios solares incidem de forma perpendicular, não tem nenhuma mudança na angulação dos raios solares, então eles chegam com muita força, com muito calor, com muito mais luz, tá? Porém, a Mata Atlântica, a Amazônia, e vocês vão ver também a Mata do Congo, elas estão estruturadas num solo que é pobre em nutrientes. E aí você me pergunta, nossa, professora, como que uma mata tão densa, frondosa, com tanta biodiversidade, consegue sobreviver e viver, se diversificar num solo tão pobre em nutrientes? Pois é, a resposta está aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que são essas folhas, tá? Vocês podem ver aqui folhas, então toda a floresta ali e aqui as folhas mostrando o quê? A intensa decomposição dos restos de animais e vegetais traz matéria orgânica para o solo, então é o que a gente chama de humus. E essa cobertura vegetal aqui não tem terra, gente, é só folha, 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 folha. Se você for cavando, você vai vendo folha. Então é folha sobre folha sobre folha. Claro que vai ter terra junto, né? Vai ter, mas é o humus, na verdade. E a gente observa, acho que foi um estudo de 2015, 2016, mais ou menos, mostrou que a maior quantidade, diversidade, né, de espécies de fungos e bactérias é encontrada na Mata Atlântica e na Amazônia, ou seja, floresta tropical. Então, o nome serrapilheira vem desse processo de acumulação de folhas no solo da floresta, fazendo então com que o solo fique enriquecido de matéria orgânica. Isso é pergunta de prova, certo? Então, fica com essa dica aí. O que é serrapilheira e a contribuição dela para o meio ambiente. E para a gente encerrar esse slide, eu coloquei aqui as Vitória Régia, né, que ela é famosa, de que todo mundo já deve ter ouvido falar ou visto uma imagem dela, que ela tem essa folha larga para ela conseguir se sustentar na água. Então, ela tem a folha, o caule e lá no leito do rio as raízes, tá? E nesse caso, como a gente vê
que o ambiente, por exemplo, da Amazônia tem muito mais água e rio entrecortando a floresta, os animais, os seres vivos precisaram se adaptar a essa nova realidade. Então, tem adaptações aí de plantas aquáticas. Com isso, vai trazer anfíbio, vai trazer réptil, vai trazer peixe, vai trazer inseto, tá? Todos esses seres vivos associados. Então, por isso que eu trouxe uma Vitória Regia para você ver que não é só uma planta numa água, uma planta num rio, uma planta que boia num rio, mas ela vai trazer muitas consequências. Muitos outros seres vivos que podem viver associados a ela, seja embaixo d'água, seja em cima, certo? E aí a gente tem os 3 exemplos aí de florestas tropicais, a gente tem também na China, mas eu achei muito longe para vocês, acho que Mata Atlântica, Amazônia e talvez o Congo na África, por causa do filme do Tarzan, né? Seja mais fácil para vocês entenderem. Então, a floresta do Congo é onde, por exemplo, vive os gorilas, chimpanzé, os grandes primatas, tá? E provavelmente daí que tenha vindo o ser humano, né? O Homo sapiens e tal, mas isso aí é outra conversa, né? Bem mais para frente. Então, por que eu trouxe a floresta do Congo aqui pra gente, que é uma coisa assim, nossa, nunca ninguém falou isso. Porque a Mata Atlântica, ela tem mais influência da maritimidade, porque ela está no litoral do Brasil. A Amazônia, um pouco de maritimidade, mas é mais predominantemente a continentalidade devido à extensão dela. A floresta do Congo, a Mata Atlântica e a Amazônia eram uma coisa só na Pangeia. Acho que vocês já ouviram falar da Pangeia, com certeza, já estudaram em geografia. E aí, conforme os continentes foram se separando devido à deriva continental, a floresta também foi se rasgando, né, e se separando. Então, por isso que elas são muito parecidas, tá? Mas atualmente, Mata Atlântica tem as suas características, a Amazônia tem as suas características, o Congo tem suas características, porque elas se separaram há milhares de anos, então elas já adquiriram características próprias. E o clima que predomina nessas regiões é o clima equatorial tropical, que a gente vê que é bem quente, né, acima de 25 graus, e uma alta taxa de evapotranspiração. E aí a gente volta para aquela imagem do início dos slides, que são as intensas chuvas que é característico dessas matas, certo? Aí, gente, eu queria abrir para vocês, para a gente trocar uma ideia, se você está com dúvida, para a gente, se tiver tudo bem, a gente vai para os exercícios. Pode ser? Alguém habilita o som aí e responde para mim, por favor. Pode ser, professor. Não tá nenhuma dúvida? Mata Atlântica, deserto, savana? Tranquilo? Não. Sim. Suave, senhor. Vamos para a página 304. Exercício. A 1 a gente já fez, então, né? Deixar bonitinho. O saco. Apostila. Apostila 2. Página 304. 1 a gente já fez, então a gente vai para o 2 direto, tá? Então a pergunta da 2 está assim. Analise as descrições a seguir e determine o bioma e o clima a que ela se refere. Então, são 3 descrições de biomas e clima para a gente responder o que é, tentar identificar, né? Então, localizado na zona climática temperada. Nossa, isso aqui tem que virar uma chavinha para você. Temperada, tem que te lembrar de floresta temperada, tá? Apresenta verões quentes e inverno mais frio. Mas não alcançam temperaturas negativas. Alcançam um pouquinho, sim, tá? Mas não é neve o ano todo. As folhas e a vegetação lá presente caem durante o outono e o inverno para evitar a perda d'água. Gente, floresta temperada, pensa no Canadá. Aquela folha bonita do Canadá, sabe? Aquela que até é o símbolo da bandeira deles. Ela cai durante o outono para conseguir sobreviver ao inverno sem perder água. Então, na 2, a gente já vai ter a floresta temperada e o clima subtropical. E não tem discussão, tá? Então, floresta temperada
e clima subtropical. E é 2A, tá? B. Presente em mais de uma zona climática, com pluviosidade quase ausente. Cuidado aqui, pluviosidade ausente. Qual que é o bioma? Qual o bioma que nós vimos que tem a pluviosidade quase ausente? Tá? Apresenta animais e vegetais adaptados às condições extremas de frio e de calor. Porque à noite fica inverno praticamente. E durante o dia, um verão escaldante. Então, aqui a gente tem deserto e clima desértico. Ou um aluno aí falou para mim clima árido. Acho que vocês aprenderam em geografia ou vão aprender clima árido. Então, eu coloquei para não dar confusão. Qualquer um dos dois. E o C, situado na zona equatorial, sua temperatura média é alta. Zona equatorial, de novo, numa chavinha tem que virar aí. Por quê? Porque na zona equatorial a gente vai ter floresta tropical, né? Com grande quantidade de chuva no verão e inverno mais seco. Então, floresta tropical e clima tropical equatorial. Certo? Muito. A 3 é muito interessante, é uma perguntinha de prova, com certeza. Flora. Ixi, espera aí, gente, rapidinho, que minha cachorra tá comendo uma caneta aqui. Que isso? Não, vai fazer mal pra você, filha. Gente, onde ela achou uma caneta dessa? Não sei. Diferencie floresta tropical de floresta temperada, né? Vamos lá, então. A floresta tropical, acho que eu já vou escrevendo, tá? A floresta tropical sofre influência dos climas equatorial, tropical. Recebendo grande radiação solar, com altas temperaturas e umidade. Beleza. Além disso, apresenta grande diversidade biológica de fauna e flora. Sendo presente a serra pilheira, que forma o humus, enriquecendo o solo que naturalmente é pobre em nutrientes. Isso mostra a intensa. Não, isso mostra o intenso processo de transição. Beleza. Agora, e a temperada? A floresta temperada sofre influência. Tá indo muito rápido, gente? Ah, tá. Dos climas temperado
tem subtropical. Com 4 estações bem definidas, tá? Eu vou por aqui. Primavera, verão, outono e inverno. No outono, as folhas caem das plantas, caem das árvores, né? Das árvores, para evitar a perda de água durante o inverno. Certo, gente? Beleza? Muito difícil? Não, Tranquilo. Não, professora. tranquilo. Só é muito grande a resposta, né? Ah, sim. Tem que escrever um pouco. Quem que é? O Vini que tá falando? Não, senhor, é o João. Ah, o João. O Vini não tá, né? Sim, não. Não tá, não. Ó, aí se a gente virar a página 315, nós já fizemos a 1 e a 2, né? Então, podemos ir para 3, se tudo bem para vocês. A gente ainda tem mais 10 minutinhos, vamos aproveitar esse tempo. Então, página 305. Exercício 3. Florinha. Nossa, gente, minha cachorra hoje tá o ó do borogodó. Relacione os climas e os biomas existentes no planeta Terra, dizendo que clima predomina nesses biomas, né? Então, tundra. Vamos lá. Tundra. Tundra, se a gente for lembrar lá no comecinho das aulas que eu comecei a mandar para vocês, é um clima polar, né? Ela tá lá nos polos. Então, aí, clima polar. Taiga, também, né? Clima polar. Floresta temperada. Clima temperado e subtropical. Floresta tropical. Floresta tropical. Clima tropical equatorial. Campos e savanas. Clima semi-árido e desértico. E deserto. Clima desértico. Belezinha? Será que a gente consegue fazer o 4? O 4 é da hora, hein? 4 é perguntinha de prova. Ou vocês já estão cansados, gente? Estão com sono já. Só que vocês já copiaram, senão eu vou ter que apagar. Calma aí, senhor. Já copiei, professor. Tô na 3 já. Ah, tá. Beleza. Ora. Esse aqui que é nenenzona. Ele é mocinha da mamãe. É a Flora. Oh, que coisa mais linda. Vamos tomar um banho, filha? Te dá fedor. Tá muito... Essas orelhas tá toda fedida. Você é branquinha, você tá amarela. É. E faz uma arte, né? Faz arte o dia todo, né? Criança. Criancinha. Ih, gente. Tem 6 minutos só. Acho que não vai dar pra fazer essa 4 não, viu? Vixe. Ixi, acho que eu vou encerrar por aqui mesmo, hein? É.
vocês acham? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Acho que é melhor deixar pra outra, né, Sora? Porque eu acho que não vai dar É. tempo. Bom, Não. vou aproveitar esses minutinhos para dar uns recados para vocês. Provavelmente, a semana que vem a gente vai fazer uma prova, tá? Então, eu queria que vocês já deixassem o caderno de vocês em dia, com todo o conteúdo que eu tenho passado nos slides, escrito no caderno, porque vocês vão me mandar uma foto do caderno e da apostila completa, certinho, tá? Certo? Tá. Eu não marquei a data ainda, vou marcar, mas vai ter prova sim. Tipo, hoje é o quê? Terça? Uhum. Quinta que vem, por exemplo, tá? Por exemplo. Que aí eu gostaria que vocês deixassem o caderno arrumadinho, estuda novamente, vê as videoaulas que eu disponibilizei no Escola Web. Eu fiz uma playlist no meu canal no YouTube para vocês, que é a playlist de biomas mundiais. Vocês podem consultar, tá ali também, inclusive as outras lives, tá? É só seguir a lista. Eu fiz uma lista mesmo, eu fui fazendo uma playlist da sequência das aulas. Então você pode estudar por lá também. Acho que vai ser muito mais fácil você estudar por lá, tá? Beleza. Então tá. Sora, então, tipo assim, a prova aí que vai ter vai ser você olhando a apostila e o caderno? O certo é não, né? Mas a gente não tem controle se você tá olhando a apostila ou o caderno para fazer a questão. Então, Uhum. né? Eu É. ia fazer no horário de aula. Por exemplo, nosso horário de aula é 2h40 às 3h30, né? Aplicar essa Aham. online aqui com vocês já, entendeu? No Forms. Sim. Eu tô pensando se vai dar certo essa logística. Se não der, eu vou fazer igual eu fiz outra vez. Eu deixo um dia disponível, 2 dias disponível, você estuda, faz a prova, me manda, eu já recebo o gabarito, já sabe até a sua nota, e eu já passo a nota, Uhum. tá? Que a gente já tá chegando, tipo, às mensais, entendeu? As atividades mensais, Entendeu? tá? E é isso aí Aham. que eu ia deixar para vocês. Mais alguma dúvida? Só. Só? Então já vai Uhum. estudando para a prova, tá? Já vai estudando aí e organizando o conteúdo, que eu preciso da foto também do caderno de vocês para ver se tá tudo certinho. Certo? Beleza. Certo. Beleza. Posso encerrar? Sim. Vou parar de gravar.